Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto, nós estamos aqui para termos mais uma aula de ética. Não sei se vocês estão lembrados, mas na aula anterior nós falamos sobre o saber cuidar, né? A gente falou sobre o amor e também falamos um pouco sobre a internet, né? Sobre as possibilidades que ela traz para os jovens e adolescentes, né? Sobre o uso da internet. Então, eu queria aproveitar esse uso da internet para a nossa aula de hoje, certo? É um assunto que não está no livro de vocês, mas que eu andei pesquisando e eu sei que é bem importante para nós, tá? Então, nós iremos falar hoje sobre as vantagens e as desvantagens, certo? Do uso da internet, ou seja, de termos a internet em casa, certo? A gente sabe que tem muitas vantagens, né? Como o amplo acesso, a comodidade, a conveniência, a segurança, mas também tem as desvantagens. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre essas vantagens e também sobre as desvantagens, né? Como nada na vida é perfeito, tem que haver um equilíbrio. As residências atuais, elas não são mais as mesmas, isto porque um elemento novo passou a fazer parte da vida das famílias. Trata-se da internet ou do uso dela em casa. No começo, ela era usada em universidades e centros de pesquisas, depois passou a ser usada em escolas e empresas e, por fim, passou a ser adotada por boa parte das famílias para os mais diversos fins em casa, ou seja, praticamente, né, a maioria das pessoas tem internet em casa. Então, vamos às vantagens da internet em casa. As vantagens da tecnologia, especialmente da internet em casa, são muitas, né? Primeiro, a gente vai falar sobre o amplo acesso à informação. Uma receita de bolo, uma informação médica, uma consulta a um serviço público, uma matéria escolar e assim por diante, né? A informação é a matéria-prima da internet e o consumo dela, o grande motivador das pessoas usarem diariamente a grande rede, ou seja, a gente tem acesso a todos os tipos de informações que a gente possa imaginar através da internet. Vamos a uma outra vantagem, que é a comodidade. A conveniência que a internet proporciona é enorme. Afinal, não precisamos sair sequer da sala para fazer compras, estudar, acessar banco e realizar outras transações online. Este benefício é para toda a família e certamente evita muitos inconvenientes e perdas de tempo comum nas atividades presenciais, ou seja, é muito cômodo, né? Porque na sala da nossa casa ou deitado na nossa cama a gente faz um monte de coisas. Vamos para a segurança, que é uma outra vantagem. Podemos ainda afirmar que a conveniência gerada pela internet pode ajudar inclusive na segurança, pois se não precisamos ir ao banco ou à loja para fazer aquela compra, estamos menos sujeitos a problemas no trânsito ou menos expostos à falta de segurança que é comum em nossas cidades. Então, segurança é um outro fator de vantagem do uso da internet em casa, né, gente? Dá para fazer transferências, pagamentos e muitas outras coisas com o uso da internet. Uma outra vantagem, gente, é o entretenimento, né? Essa vantagem é a possibilidade de ela trazer um pouco de entretenimento para dentro de casa, evitando assim a necessidade de sair para ter momentos de lazer. Com isso, uma pessoa com Smart TV ou com dispositivos que transformam sua TV em Smart poderá ter acesso a serviços como Netflix, YouTube, entre outros serviços de vídeo, sem contar o acesso à internet por computador, celular e outros disponíveis que podem ser conectados à internet para ter acesso a diversos tipos de recursos de entretenimento e lazer para a família. Então, o entretenimento, sem precisar sair de casa, também nos é proporcionado pela internet em casa, né? Uma outra vantagem, o trabalho, né? No ano de 2020, o ano que nós estamos vivendo, as pessoas perceberam o valor da internet em casa quando foi decretada a pandemia do coronavírus. Empresas foram obrigadas a fechar as portas e, para não interromper as atividades laborais, milhares de pessoas passaram a trabalhar em casa através do sistema home office, usando a estrutura de internet doméstica que já dispunham para poder conectar com outras pessoas, clientes, fornecedores e com a própria empresa, e assim conseguir continuar trabalhando de maneira remota. É verdade que muita gente já trabalhava em casa através do sistema home office, mas nesta ocasião foi intensificado o uso e pessoas que talvez nunca houvessem trabalhado nessa modalidade
passou a fazer tempo integral durante a vigência da pandemia. Uma outra vantagem, gente, que é o que nós estamos vivendo e fazendo nesse momento, os estudos, né? Situação similar ocorreu com as escolas, que foram uma das primeiras a fecharem as portas. Com isso, para não interromper o ano letivo, a estratégia adotada foi a educação à distância ou aulas remotas, como ficou mais conhecido. Com isso, as escolas que historicamente adotaram o modelo tradicional e presencial de educação, durante a vigência da pandemia, passou a fazer aulas sincroniais e assíncronas, permitindo que os alunos pudessem dar continuidade nas atividades à distância. Comunicação com a família, uma outra vantagem. Ainda durante a pandemia do coronavírus, muitas pessoas foram impedidas de visitar parentes em função do distanciamento social e do isolamento social que aconteceu em muitos locais, né? Ainda estamos, né, gente? Não tanto quanto antes, mas ainda estamos. Com isso, as chamadas de vídeo, conferência feitas pelo WhatsApp e outros serviços de vídeo permitiu que filhos visitassem os pais, ainda que virtualmente, dentre outros membros da família. Este recurso mostrou-se bastante eficiente e, embora não tenha o mesmo valor do que uma visita presencial, foi uma saída importante que mostrou de maneira muito positiva o fato de você ter uma internet em casa, entre outros motivos. Então, nós vimos várias vantagens, né, gente, do uso da internet, né? Ou seja, nós lucramos muito tendo internet. Mas, como nada na vida é perfeito, a gente também tem as desvantagens da internet em casa, não é isso? Nem tudo são flores, e é claro que existem desvantagens do uso da internet nas residências também. E a gente vai citar algumas, né? Primeiro, conteúdos indevidos. Especialmente as crianças e adolescentes podem ficar de alguma forma expostos a conteúdos indevidos. Um dos problemas bastante sérios é o caso dos vídeos relacionados no YouTube, né? No contexto popular e chulo, essas palavras são relacionadas com pornografia, ou seja, existe conteúdos que são, né, tem conteúdos pornográficos, conteúdos indevidos para certas faixas etárias, e se a criança não for acompanhada, ela for deixada livremente na internet, ela pode ter acesso a conteúdos que ela não deveria ter. Certo? Exposição prolongada. As pessoas podem se expor de forma muito prolongada e desnecessária, de forma que a internet passe a usar todo o seu tempo livre, privando assim de outras atividades importantes em casa, como a reunião em família, ou a atenção a outras atividades, como a leitura, estudos e outras atividades. Então, assim, tudo demais é veneno, né, gente? Já diz o ditado. A gente não pode usar todo o nosso tempo livre para ficarmos na internet. A gente precisa usar esse tempo livre também para ficar conversando com os nossos familiares, para brincar, para fazer um jogo, para fazer algo que seja diferente de estar somente na internet. Porque essa exposição prolongada, ela não é uma coisa legal. Problemas de saúde é uma outra desvantagem, né? Esse problema de saúde é exatamente provocado pela exposição prolongada, ou seja, ficar muito tempo na internet, né? Porque essa exposição prolongada, ela não só pode criar problemas sociais, mas também de saúde, pois a exposição prolongada na frente do computador, do celular, né? Tablet, pode levar uma pessoa a desenvolver problemas na visão ou a famosa LER, que são doenças relacionadas ao movimento e esforço repetitivo, né? E uma outra desvantagem é o isolamento. Outro problema que a internet pode causar é o isolamento das pessoas em relação ao resto do mundo. É verdade que isto não se aplica a todas as pessoas, mas dado ao grande volume de conteúdo, é como algumas pessoas perderem a noção do tempo e com isso acostumar-se a ficar muito tempo conectado, deixando de desenvolver outras atividades essenciais. Aqui, o cuidado deve ser grande com crianças e adolescentes que podem ser mais afetados, mas as pessoas adultas também precisam disciplinar o seu uso nos meios digitais, sabe? É aquele famoso vício, né, gente? As pessoas passam tanto tempo isoladas que elas acham que a única coisa que importa e que é interessante na vida é ficar na internet, nada mais. E, por último, nós vamos ver mais uma desvantagem, que é o excesso de informações, né?
Embora ter acesso à informação é algo útil e necessário, quando isto é feito em excesso pode trazer problemas. Primeiro problema é a necessidade de filtrar tudo isso, julgar com imparcialidade e separar o joio do trigo, certo? Ou seja, o que é certo do que é errado, né? Algo que não é fácil de fazer, pois demanda muito tempo e um pouco da disciplina. Com isso, muitas pessoas acabam sendo bombardeadas por excesso de informações e conteúdo que nem sempre ajuda no desenvolvimento das pessoas. Então, gente, nós vimos que existem mais vantagens do que desvantagens, mas que, apesar das desvantagens serem menos, né? Elas são muito maléficas, então a gente precisa ter muito cuidado. Uma coisa que eu sempre falo, a gente não deve se deixar dominar pela internet, a gente deve dominar a internet, ou seja, quando eu passo mais tempo na internet do que com os meus pais, brincando, assistindo aula, fazendo outra coisa, significa que ela está me dominando. Isso não é legal, né, gente? Porque vai trazer consequências. Em um dado momento, aquilo ali vai trazer algum mal para a sua vida, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Vai ter uma atividadezinha, certo? Mas é bastante interessante esse assunto. Eu vi, está relacionado com o que a gente viu na aula anterior, que a gente falou um pouquinho sobre o uso da internet. E que a gente possa realmente refletir, que a gente possa realmente pensar, ver se o tempo que nós estamos passando na internet é realmente necessário, se eu posso diminuir esse tempo, se o que eu estou acessando é necessário, é interessante para a minha vida, está me trazendo benefícios, né, gente? Porque a internet ela é uma via de mão dupla. Ela tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. E eu tenho que filtrar e tirar para minha vida apenas aquilo que é bom, necessário, interessante, né? Que me traz aprendizado, tá bom? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus e tchau!